Tudo começou à noite, quando boas crianças deveriam estar dormindo. Porém, uma garotinha não conseguia mergulhar no reino de Morfeu, pois o quarto da bebê estava com a temperatura muito baixa. Estava tão frio que era impossível dormir, então a jovem senhorita só podia torcer para não adoecer. Anissa era o nome dela, então ela ouviu seu nome ser chamado. A garotinha percebeu rapidamente quem exatamente tinha vindo vê-la tão tarde, pois era o irmão mais velho de Anissa, cuja voz ela não tinha como não reconhecer. O nome do menino era Dietrich Lagrange. Com apenas 8 anos de idade, ele temia ter despertado sua irmã. Mas a menina respondeu que não era verdade, pois não dormira antes do irmão chegar. Dietrich era jovem, contudo, controlava a sombra como se fossem as próprias mãos dele, assim conseguiu afagar a cabeça de Anissa. O jovem era muito terno com a irmã, mas cruel com os outros. A garota sabia disto, pois em sua vida anterior era uma pessoa comum que acabou numa novela que tinha lido. Agora, a heroína vive a realidade que antes era apenas a novela A Guerra das Rosas desses homens. Assim, Dietrich era o único herdeiro da família Lagrange, tendo eliminado os demais candidatos ao poder. O jovem poderia ter possuído tudo, mas foi, de fato, derrotado por Hermann Euclid. Então, o jovem era o principal vilão, que no fim perde. E agora, Dietrich achava que sua irmã não dormira por causa das visitas novamente. E o rapaz se preocupava com Anissa, que por sua vez, pensava em quão mais bonito ele se tornaria ao crescer. A jovem senhorita então se recompôs e perguntou ao irmão quem a teria visitado, se ele suspeitava. Então Dietrich mudou de assunto, perguntando se a bebê já manifestava habilidades. Anissa sabia que não herdou o poder de controlar sombras, ao contrário do rapaz. Mas ele ainda não sabia. Então, em resposta à pergunta, apenas uma desculpa foi ouvida. O vilão principal nem sequer sabia que sua irmã entendia bem mais. Além disso, Dietrich ignorava que Anissa não era sua irmã. A jovem senhorita nasceu no clã Euclides, que não se dava bem com a família Lagrange. Assim, a bebê era a irmã do homem que selaria Dietrich. Na verdade, o próprio Hermann não sabe da existência de sua irmã mais nova, e tudo porque Anissa é a única na família Euclid que não nasceu com o poder do sol. Essa família, protegida pelo deus do sol, teria sua reputação arruinada por tal incidente. Até a mãe de Anissa a rejeitou, não querendo admitir que tinha dado à luz a tal criança. A mulher rejeitou a filha e esperava que a bebê não vivesse muito. Mas a menina foi raptada pelo clã Lagrange e a família Euclid, que a via como um estorvo, não a buscou. Desta forma incomum, Anissa virou a caçula da família Lagrange, e a garota sabia bem que, enquanto não saísse daquela casa terrível, só podia confiar em seu irmão. A heroína entendia perfeitamente que não estava na melhor posição agora. Embora Anissa fosse aristocrata, todos a desprezavam. Só tinha um brinquedo, era bem claro. A família Lagrange não pretendia gastar com a bebê, pois ela não tinha habilidades. Então, a menina precisou se dar bem com Dietrich, pois os outros a viam como inútil. Então, o garoto disse ter um presente e jogou um chocalho na cama da irmã. Isso irritou a jovem senhorita, pois já estava velha para tais surpresas. Anissa pegou o chocalho para devolvê-lo ao irmão e assim que o presente estava nas mãos da garota, o inocente brinquedo se transformou em uma arma. A garotinha não esperava por isso, e o acontecido a deixou tão surpresa que ela congelou no lugar. Era estranho, pois poucos considerariam uma faca oculta um bom presente para uma criança. Aconteceu que o chocalho se transformava em uma arma quando agitado, e Anissa o fez. E se alguém tentasse ferir a menina em seu quarto, ela teria que usar essa faca. Dietrich também disse que a irmã poderia agitar o chocalho na garganta de um inimigo. Porém, duvidando que parecesse capaz de esfaquear, Anissa soltou a faca e disse que não podia. A jovem senhorita não entendia o comportamento do irmão, pois ele tinha apenas 8 anos. Então, ela lembrou a Dietrich ser só uma criança, incapaz de ferir alguém. Anissa mal sabia escrever, e agora diziam que teria de lutar. A garota esperava que tal família abastada lhe reservasse um bom destino, mas ela se enganou. Em sua vida passada, a heroína foi uma excluída em sua própria família por não ser tão talentosa quanto seus irmãos. Então, ela pensou que reencarnar como filha do duque seria melhor que a vida anterior. Porém, o destino de Anissa Euclid não era bom. Toda a esperança se perdeu. Mas não há o que fazer. Então, ela aceitou a nova realidade. Em sua vida anterior, a família da heroína a educou bem.
A menina, percebendo a situação em que se encontrava, suspirou pesadamente. O servo Lancel, que cuidava da bebê, ouviu isso e se perguntou qual era o exato motivo de sua infelicidade. Cuidar de crianças era difícil, então o homem encarregado de Anissa não gostava. Depois disso, o servo começou a falar sobre o quanto sentia a pena de Madame Camila. Lancel se ofendeu pela morte de sua senhora após um nascimento tão medíocre. E se ela vivesse, o homem teria sido poupado da triste tarefa de trocar fraldas. O servo lamentou tão alto que a garotinha ficou com dor de ouvido. Camila, quem Lancel lamentava, era esposa do Duque Lagrange e mãe do vilão principal. O livro dizia que a madame morreu ao nascer Anissa, mas isso não era real. Porque, na verdade, a garota era filha do Duque Euclide, um inimigo da casa Lagrange. Enquanto Camila ainda estava viva, trouxeram para ela uma bebê roubada de um rival, e a heroína ficou maravilhada com o quão linda Madame Lagrange era. A mulher ia levar a criança, mas foi capturada e morta pelos cavaleiros de Euclide. Claro, Camila não conseguiu resistir a tantos homens, e apesar de todos os esforços da Madame Lagrange, ela foi derrotada no final. Anissa sabia que a perseguição dos cavaleiros visava apenas matá-la. Embora de fora parecesse que os soldados queriam salvar a criança, na realidade tudo era completamente o oposto. Camila não era o alvo dos atacantes, ela foi pega no fogo cruzado. Os cavaleiros, sem intenção de deixar testemunhas, não pouparam ninguém. Então, um dos homens levantou a espada sobre a mulher e a golpeou. A garotinha nada mais se lembra. Camila e sua filha morreram, mas Anissa sobreviveu e foi aceita pelos Lagrange. Embora fosse melhor do que morrer, a vida nesta família não era muito diferente da anterior. Afinal, a menina estava sendo cuidada por um servo que simplesmente detestava essa ocupação. Lancel, por não saber lidar com crianças, segurou com firmeza a mãozinha da garota. Anissa então começou a chorar, o que irritou ainda mais o jovem. O servo acreditava que, naquele momento, ele deveria estar chorando, pois sua situação era pior. O homem culpava a garota por seus problemas e não escondia. Anissa entendia e via que uma aura de ódio negro pairava em Lancel. No entanto, se você olhasse de perto, podia ver que o meio era azul. Essa cor indicava a tristeza genuína do jovem. O servo estava magoado com o abandono de Lady Camila. Mesmo sem as habilidades do filho Euclides, Anissa possuía aptidões. A menina tem a habilidade da energia que vê e entende a aura das pessoas e também consegue prever o futuro. De repente, o servo virou as costas e deixou o quarto do bebê. O homem até bateu a porta atrás de si, dando a entender que não voltaria tão cedo. Isso irritou a menina, que foi deixada no quarto completamente sozinha. A heroína, claro, entendia tudo, mas ainda era uma criancinha que só conseguia chorar. Porém, nem as lágrimas ajudaram. O criado parecia não querer a menina viva. Com mais de 20 crianças registradas, era natural que algumas ficassem sem atenção, e Derek Lagrange só se importava com os que passavam em rigorosas verificações. Assim, o duque só valorizava os candidatos à sucessão. Então, as crianças se esforçavam para se destacar com habilidades incríveis, e a menina percebia que estava em perigo. Quando Anissa chamou o criado, os meninos vieram correndo, atraídos pelo barulho. Os irmãos, ao verem a criança, decidiram que deviam lidar com ela. Os meninos apressaram-se antes que fossem expulsos. As crianças tinham uma aura amarela, gostavam do que faziam. E isso era previsível, pois eliminar concorrentes era um dos muitos testes na família Lagrange. Ser fraco era perigoso ali, pois os fortes se sentiam impunes. Apesar de a menina entender que estava em grandes apuros, tudo o que pôde fazer foi chorar. Mas a menina notou que suas lágrimas pareciam ajudar. Os meninos pararam e não machucaram a criança. Anissa continuou a chorar, esperando que os meninos tivessem alguma consciência. No entanto, como se viu, não era pena da criança, mas simplesmente medo. Então Dietrich entrou e perguntou aos irmãos o que faziam ali. Ao verem o mais forte, os meninos logo se preocuparam, perdendo o controle. Anissa conheceu o futuro principal vilão naquela ocasião. Porém, sua posição impediu a bebê de ver bem o rosto de Dietrich, o que a aborreceu. Ela não controlava seu corpo e não conseguia se erguer. Os meninos tentaram afastar o irmão, mas era óbvio o medo que tinham dele. Anissa viu seus agressores se elevarem sobre seu carrinho.
Descobriu-se que Dietrich, com o auxílio de sua sombra, elevou os meninos, e então ele se aproximou do carrinho, querendo ver quem estava ali deitado. Só então a menina finalmente viu o rosto do principal vilão. Um dos agressores então gritou que recém-nascidos sempre eram vítimas dos herdeiros. É melhor eliminar o inimigo quando ele não tem proteção. Essas palavras irritaram Dietrich, pois naquele instante os rapazes falavam de sua própria irmã. O futuro vilão então os apertou, o que os machucou. Os agressores prometeram não se aproximar de Anissa novamente. No fim, Dietrich se cansou de torturar seus irmãos e finalmente os soltou, mas os garotos ainda não entendiam por que o jovem os impedia de eliminar sua rival. Ao que o futuro vilão respondeu que ele havia se proposto a proteger a bebê. Dietrich, não gostando da pergunta, voltou a abençoar as sombras nos garotos. E assim que os irmãos se conformaram que não podiam ferir Anissa, finalmente foram autorizados a partir. Os jovens não hesitaram e imediatamente fugiram do quarto da garota. A garotinha se impressionou com o comportamento de Dietrich, na época com 6 anos. Foi então que a heroína percebeu que, para se manter viva, precisava permanecer próxima de seu irmão. Dessa forma, ela elegeu o futuro vilão como seu protetor, até conseguir fugir daquela casa. Anissa então viu o jovem cerrando o punho e, de repente, sons estranhos foram ouvidos. O bebê não via nada, pois não conseguia erguer a cabeça. Contudo, não foi difícil deduzir que Dietrich tirou a vida dos irmãos. Ela pensou que o jovem libertaria os agressores, mas ele foi impiedoso. Então, o garoto se voltou para a irmã e começou a se aproximar. Anissa não temeu, pois seu irmão não a machucaria. Dietrich era o único em quem a heroína podia confiar, e ela precisava de alguém para sobreviver no corpo de uma criança. O jovem só saberá da origem de Anissa após o início da guerra. Mas antes, ele pode ser um ótimo aliado. No entanto, por mais que a garota tentasse ser gentil, não tinha efeito no irmão. Além disso, a garota surpreendeu-se com a aura incolor do menino, que não exibia emoções. Desde que Dietrich entrou aqui, sua aura não mudou. A garota quis pegar na mão do irmão, mas ele logo a afastou. Mesmo assim, a bebê não chorou, mostrando-se sempre tranquila. A heroína sabia que, para sua segurança, devia ser amiga do garoto. Então, mesmo indignado, ela ainda estendia as mãos para ele. E no final, Anissa conseguiu agarrar firmemente o dedo do jovem, e ele se conformou com isso. Além disso, mesmo sem falar, o bebê disse algo similar a irmão. Inicialmente, o menino não compreendeu o que a irmã tentava dizer, mas Dietrich logo percebeu que ela se referia a ele. Por causa disso, o jovem pensou tanto que até rugas apareceram em sua testa. O irmão quis falar com a menina, mas a porta bateu de repente, o interrompendo. Um homem entrou no quarto e forte aura surgiu atrás dele. A aura era tão potente que preencheu quase todo o cômodo. A heroína ficou apavorada com o vermelho sangue que viu. A menina sequer precisou olhar para saber quem entrou. Ela já sabia. Tudo porque o chefe da casa Lagrange, Derek, havia chegado. A aura do homem, cheia de crueldade, sede de sangue, raiva e ciúme, era sentida à distância. Ao entrar, Derek perguntou ao filho de quem era a criança. Ele disse que a bebê era filha de Camille Lagrange. A garota pensava que nada tinha em comum com a mãe biológica, pois ninguém suspeitava de suas origens. O homem se pôs a refletir, e então ficou claro que ele não se recordava da sua própria esposa. Derek chegou a perguntar a Dietrich quem era aquela Camila de quem falavam, e a garotinha ficou surpresa com quão terrível era o chefe da família Lagrange. O homem lembrou-se da mulher que foi sua esposa. Acontece que Camila era uma escrava de batalha que Derek havia comprado. O homem então indagou onde estava sua esposa, e o menino respondeu que Camila falecera ao dar à luz. Isso irritou o chefe, não por sentir pena da mulher, mas por ser um desperdício de dinheiro. No entanto, o homem não estava muito preocupado com isso, porque Camila já havia dado à luz um candidato a seu sucessor. O homem proferiu tudo isso para o filho, que perdera a mãe. Lagrange não valorizava a vida alheia, mas só pensava em si. Derek desaconselhou o menino a se alegrar, pois muitos que ambicionavam a posição de herdeiro já haviam morrido. Ou Dietrich demonstra suas habilidades, ou morre. O jovem respondeu apenas que lembraria as palavras do chefe Lagrange. A menina, que ouviu tudo, chocou-se com a crueldade de Derek. A garota irritou-se com a forma como o homem falou da esposa e filhos.
O homem já havia se virado e estava para partir, mas antes ordenou ao filho que se comportasse. Assim que o chefe da família saiu, o jovem voltou sua atenção para a irmã. Anisa não conseguiu expressar seu ódio por Derek em palavras, restando apenas gestos. Mas ao vê-la, ela voltou a ser uma criança doce e sorridente. Depois disso, o jovem pensou um pouco enquanto olhava para a irmã, e então colocou a mão na testa da criança e usou seus poderes. O garoto admitiu não detectar habilidades em Anissa. A menina percebeu na hora que seu irmão estava usando magia para descobrir qual dom ela tinha. Incrível como Dietrich dominava suas habilidades, mesmo com 6 anos. Após as verificações, o menino concluiu que a bebê não sobreviveria naquela casa. O jovem sequer percebia que Anissa compreendia tudo e, por conseguinte, já havia elaborado um plano. A heroína não se entregaria facilmente à morte e Dietrich mesmo a ajudaria. Afinal, a menina queria se ocultar à sombra do irmão para sobreviver. Contudo, depois de um tempo, parecia que nada ia funcionar, e isso porque Dietrich nunca mais viu a irmã desde o encontro. Mas a garotinha ouviu alguns passos e esperava que seu irmão tivesse vindo afinal. Acontece que era somente um entregador de comida muito temperamental. O homem logo expressou o desgosto de ter que ir à criança. A fórmula de leite que o servo trouxe estava muito fria, pois ele não se preocupava com a menina. De qualquer forma, ela tinha que comer o que lhe davam, pois não havia outra escolha. O homem, ao ver a insatisfação da criança, repreendeu-a mais duramente. Anissa sonhava em demitir o servo assim que tivesse poder. A garota não gostava do jeito que o funcionário a tratava. O homem se arrependeria depois da terrível atitude. O servo, percebendo que Anissa se entediava deitada na cama, Lancel decidiu então simplesmente deixar a pequena criança brincar sozinha. Antes de sair, o homem pediu à menina para não bagunçar e brincar quieta. Assim, pela primeira vez, a menina se viu fora de seu lugar habitual, e o servo saiu tranquilamente, decidindo que seria uma boa ideia deixar a criança sozinha. A heroína prometeu a si mesma que futuramente castigaria Lancel. Porém, a garota decidiu que era a chance perfeita para finalmente escapar do quarto. Então, assim que o servo saiu, Anissa correu para a porta que ainda não estava fechada e conseguiu bloquear a porta com um brinquedo, impedindo que se fechasse completamente. A criança, feliz, achou seu caminho para a liberdade. A heroína, ainda incapaz de caminhar, rastejou pela mansão e então resolveu ir até Dietrich, começando a sua busca. Anissa começou a sentir que parecia um cão. Mas, de qualquer forma, eu não queria perder a chance de ver meu irmão. A heroína logo adivinhou que Dietrich estaria no lugar onde ficou trancado desde a infância. Era um jardim de rosas murchas e a garotinha foi direto para lá. A menina estava certa, pois seu irmão realmente estava naquele lugar. Radiante de alegria, Anissa correu até o jovem para chamar sua atenção. A garota tentou falar com Dietrich, mas seguia com dificuldade. A menina notou que seu irmão, ao que parecia, não estava sozinho no jardim. O garoto enterrado chamava-se Ulrich. Ele foi parar ali por quebrar as regras do jogo. Como Ulrich estava gritando e pedindo para ser solto, Dietrich não notou sua irmã. No entanto, a garotinha ainda conseguiu chamar a atenção de seu irmão. A garota quis saber o que o rapaz fazia, mas ele não entendeu. De todo modo, Dietrich estendeu as mãos para a irmã, querendo levantá-la do chão, e depois pediu que a garotinha falasse como gente. Mas a heroína ainda não falava direito, então só podia ser agradável. A garota tentou sorrir gentilmente ao irmão só para agradá-lo. Mas as emoções de Dietrich não revelavam seus pensamentos. A alegria da bebê já estava no fato de seu irmão continuar a segurá-la nos braços. Anissa então ainda esperava ter uma chance de sobreviver, mas logo se lembrou da terceira pessoa que estava naquele jardim. Ulrich, assim que o notaram, começou a gritar de novo. Na novela, a heroína já conhecia o nome do jovem enterrado, então sabia quem era. A garota lembrava que Ulrich era o braço direito de Dietrich, mas não o porquê de estar assim. Na história, Ulrich Lagrange cortou a garganta de Dietrich, amando dele, e o homem também não abandonou seu irmão, que Hermann selou mais tarde. Ulrich era um súdito leal que permaneceu ao lado de Dietrich até o fim. Então, ela não entendia por que o assistente do irmão estava agora no chão. Nesse ínterim, Ulrich estava ficando mais e mais irritado, uma vez que, compreensivelmente, ele não apreciava sua situação.
Mas Dietrich não deu atenção ao amigo, dizendo à irmã que ela falava como uma galinha. E bem quando a garotinha começou a se alegrar, seu irmão mandou ela descer. A menina pensou que tinha conseguido encantar o jovem, mas as coisas não eram tão simples. O rapaz colocou a irmã no chão, depois se virou e começou a se afastar. Anisa não queria que o irmão se fosse, ela queria outra chance. A heroína tentou alcançar o jovem, mas ele foi muito mais rápido. A garota compreendeu que, ao perder Dietrich ali, não sabia quando o reveria. Anisa sentiu uma dor aguda e percebeu que havia esbarrado no vidro. A menina estava com tanta pressa que não notou o que estava caído na grama. O caco cortou fundo a mão e o sangue escorreu na hora. Ao ouvir o que ocorria atrás, o jovem parou, mas não se virou. Enquanto isso, a pequena começou a chorar alto, sentindo muita dor. Anita ficou chateada, pois seu irmão provavelmente não a ajudaria. Então a menina viu uma aura vermelha se aproximar dela. A garotinha logo pensou que Dietrich estava bravo porque ela estava chorando. Então a heroína começou a segurar as lágrimas para não provocar emoções negativas. Anisa sabia que sua vida dependia, então suportou. Dietrich então se aproximou da irmã, perguntando por que ela não chorava, e afirmou que a criança não sobreviveria naquela casa. Então, para ele, seria bem melhor se Anisa morresse logo. Por essas palavras, a heroína pensou que Dietrich a mataria. Porém, o jovem, em vez disso, inclinou-se para ajudar a irmã. A primeira coisa era tirar o vidro, e o rapaz o fez na hora. Não foi um processo agradável, então lágrimas ainda brotavam dos olhos de Anisa, mesmo com Dietrich agindo gentilmente para amenizar o desconforto. No final, o jovem conseguiu tirar o caco da palma da mão da irmã e depois enxugou cuidadosamente as lágrimas de Anisa, o que a surpreendeu muito. O rapaz parecia frio antes, mas agora mostrava um lado bem diferente. Por isso a criança congelou de surpresa e parou de chorar. Dietrich comentou que Anisa era uma criança peculiar, algo inesperado, já que a heroína via seu irmão como bem mais estranho que ela. Afinal, o jovem agia sempre distante e até enterrou seu futuro assistente. Enquanto isso, ele enfaixava a mão da bebê. Dietrich não parecia o tipo de criança que se tornaria um vilão no futuro. Mesmo com o irmão fazendo tudo com muito cuidado, a bebê ainda sentia dor quando a ferida encostava no tecido. Anisa temia chorar, não querendo irritar seu salvador novamente. Então, a heroína suportou, para não causar incômodo desnecessário. E então a menina começou a pensar em como voltaria para o quarto naquele estado. Mas, felizmente, Dietrich decidiu ajudar sua irmã também nesse assunto. Anisa não se surpreenderia se o jovem a deixasse assim. Mas o vilão futuro era mais brando do que a heroína esperava. Era estranho perceber que, no futuro, Dietrich se tornaria um homem cruel. Talvez isso aconteça porque Lagrange é cruel com os filhos. Enquanto o irmão levava Anisa para o quarto, ela notou algo importante. O palácio enorme por onde os meninos andavam estava vazio. Ninguém mais parecia estar naquele lugar, só as crianças. A menina, afinal, notou portas conhecidas, percebendo que foi levada a um quarto. Lá dentro, o rapaz informou à mulher que a criança estava gravemente ferida. No entanto, a criada não entendeu o que deveria fazer a respeito. Era claro que a criada tratava o garoto mal, mas matá-la seria impossível, pois isso o excluiria automaticamente da sucessão de herdeiro. Dietrich então pediu que a mulher curasse a criança. A criada concluiu que o rapaz ferira a menina e agora, por algum motivo, solicitava socorro. Anisa se espantou que a criada ousasse fazer tais afirmações. E ao Dietrich afirmar não ter ferido a criança, não acreditaram nele. No palácio, todos sabiam que o jovem era filho de uma escrava, por isso o tratavam com desprezo. Aquilo irritou o rapaz, que não gostou de ouvir tal coisa. Mas Dietrich manteve a compostura e pediu que o ferimento da irmã fosse tratado. Contudo, a criada não faria nada, pois ela sabia que a Anisa morreria em breve. Ao ouvir, a menina gritou alto, querendo discutir com a criada. Além disso, sem remédio para o ferimento, ela não pôde ajudar. Acontece que o jovem sabia que o ouro destinado às crianças era pego pelos servos para si mesmos. Por isso não havia remédios no castelo, pois faltava dinheiro para comprá-los. A criada disse a Dietrich para não acusar sem provas. No fim, o rapaz teve de esconder sua natureza e agir bem.
As últimas palavras da criada foram vãs. A paciência do jovem esgotou-se. Dietrich não ia mais esconder sua raiva, mesmo que pudesse haver consequências. A menina notou a aura vermelha se espalhando pelo quarto. O jovem não ia deixar a criada ir tão facilmente, segurando-a na porta. Dietrich então mandou a criada dar-lhe o remédio, pois ela não podia curar a criança. Assustada, a mulher começou a gritar que não tinha nenhum remédio. A criada tentou fechar a porta, mas ele impediu. A heroína, vendo toda aquela situação, correu para o irmão, mesmo com o braço ferido. E então Anisa agarrou a perna do jovem para impedi-lo de cometer um erro. A menina, embora ainda muito fraca, começou a puxar Dietrich pela perna. Por isso, o rapaz deixou a criada ir, voltando sua atenção para sua irmã. O rapaz não entendia por que a garotinha se envolveu na discussão. O jovem não fazia ideia de que Anisa queria salvá-lo de fazer algo errado. Além do mais, Dietrich achava que a irmã não o compreendia. A heroína sentiu que seu irmão parecia muito solitário e quis apoiá-lo de alguma forma. E como não sabia falar, a menina só sorria. Então Dietrich não aguentou mais e disse que achava o comportamento da irmã estúpido. Mas Anisa não demonstrou que ficou ofendida com aquelas palavras. O irmão pensou um pouco, depois pegou a criança novamente. O jovem pediu para a menina se comportar e a levou para fora do quarto dela. Ele não disse mais nada, então Anisa não compreendeu para onde a levavam. Então, entraram noutro quarto e puseram o bebê na cama. E a heroína logo adivinhou que Dietrich a havia levado para seu quarto. Enquanto ela olhava, o irmão procurava algo entre seus pertences. Ao encontrar alguns frascos, o jovem confessou à sua irmã que nunca havia catado ninguém antes. Antes de ajudar, Dietrich pediu que Anisa não chorasse, pois ele não gostava. Mas a garotinha não tinha certeza se conseguiria, pois sentia muita dor. Mesmo assim, a heroína tentou se segurar para não irritar o irmão. O ferimento estava tão grave que foi extremamente difícil segurar o choro. Nesse momento, Dietrich o avou e tratou com esmero o ferimento da sua irmã. A dor se tornou insuportável e lágrimas caíram dos olhos da criança. Com toda essa dor excruciante, Anisa só temia que a aura do irmão ficasse vermelha. Mas Dietrich apenas olhou a irmã com seus olhos negros como carvão, permanecendo calado, sem emoção. Com tudo acontecendo, o bebê nem percebeu como acabou adormecendo. Anisa acordou em seu quarto, mas não lembrava como foi parar lá. Olhando a mão, a menina notou que o irmão havia finalizado o tratamento ontem. A ferida não doía tanto, a ajuda do jovem foi útil. Contudo, a heroína pensava que a situação em geral se mostrava muito mais grave. Embora Dietrich fosse um dos candidatos, ele não era tratado melhor que sua irmã. Os criados ganhavam pouco, então descontavam nas crianças. Anisa sabia que era errado, mas nada podia fazer. E então a garota ouviu alguém entrar no quarto e começou a sorrir. Acontece que Lancel tinha vindo alimentar a criança com leite, e o criado nem sabia o que tinha acontecido com a mão do bebê. O homem não se importou, ignorando-a. Isso irritou a protagonista, pois Lancel deveria cuidar bem dela. O servo então novamente pensou que Lady Camila morreu por culpa de Anisa. A aura do homem ficou preta e ele começou a repreender a garotinha. Então a menina acenou as mãos, afastando a fumaça escura dele. Assim, a heroína conseguiu dissipar a aura do homem que estava irado com ela. A cor preta sumiu aos poucos, o que alegrou Anisa muito. A garota ficou espantada que aquilo realmente funcionou no final. A garotinha entendeu que agora teria que limpar Lancel constantemente. O homem deu leite frio a Anisa, como de costume. O criado admitiu que esperava uma melhora na situação do palácio quando Dietrich se tornou um candidato. Mas nada mudou e Lancel estava pensando em pedir demissão. O homem então surpreendeu-se por Dietrich ainda viver, apesar de ninguém o alimentar. Ao ouvir isso, a garotinha até se engasgou com o leite de tão surpresa, e o criado continuou, dizendo que nunca havia nem migalhas de pão na cozinha. Isso deixou Anisa furiosa, pois não entendia como era possível não alimentar uma criança de 6 anos. Lancel pensava como Dietrich sobrevivia sem comida. A heroína, que sempre tentava sorrir, não conseguiu mais esconder seu desgosto. O criado alimentou Anisa, depois saiu, deixando-a sozinha. Na opinião dela, em tal casa, até o protagonista viraria vilão.
Mesmo já tendo presenciado muito, a menina ainda se chocava que uma criança de 6 anos passava fome. E então a heroína percebeu que ninguém cuidaria de Dietrich, a não ser ela. Anisa decidiu que ela mesma levaria comida ao irmão. Mas então a menina viu um espelho e decidiu que queria se olhar nele. A heroína queria saber sua aparência, pois Lancel vivia a chamando de feia. Então a garota decidiu tentar alcançar o espelho. Embora Anisa não andasse, ela rastejava agilmente para trás do espelho. A menina até conseguiu tocar no espelho, então tudo quase deu certo. No final, a pequena garota conseguiu derrubar o espelho sem o quebrar. A heroína estava tão preocupada que sua aparência fosse realmente feia que suas mãos chegaram a tremer. Porém, no espelho, Anisa viu uma criança adorável, longe de ser feia. A garota supôs que Lancel tinha problemas de vista. Mas a mãe biológica, ao ver a filha, imediatamente concluiu que estava amaldiçoada. É tudo pela cor dos olhos, pois no sul, olhos vermelhos são vistos como maldição. No norte, porém, olhos vermelhos são vistos como normais. Por causa dessa peculiaridade, as pessoas no sul podem até ser exiladas, especialmente os Euclid, que têm relações ruins com os Lagrange. Mas a bebê não se importava com a cor de seus olhos, porque descobriu que era muito doce e bonita. E então a garota se lembrou que planejava alimentar Dietrich. Com uma longa jornada, Anisa decidiu recarregar um pouco suas energias. Mas a heroína não comeu tudo, querendo deixar um pouco para seu irmão também. A garota então correu para encontrar Dietrich. Felizmente foi fácil. Ao ver o jovem, a menina começou a falar alto para chamar sua atenção. O jardim estava quieto e vazio, então o garoto viu logo a irmã. A menina quis logo se sentar ao lado de Dietrich, mas não teve muito sucesso, e a grande quantidade de poeira atrapalhou. Então o rapaz decidiu ajudar a garotinha, pois viu que ela não conseguiria sozinha. Depois, o garoto sentou cuidadosamente sua irmã mais nova ao seu lado. Dietrich ficou curioso para saber por que Anisa tinha vindo para aquele lugar. Contudo, a menina nada conseguia dizer, mesmo esforçando-se para pronunciar irmão. O rapaz, porém, não entendia o que ela tentava expressar. A heroína então decidiu agir, entregando a mamadeira ao seu irmão. Mas ainda assim, Dietrich não percebeu o que sua irmã queria. A menina esperava que o garoto compreendesse suas ações, então segurou a mamadeira por um tempo. No fim, Anisa decidiu mostrar ao irmão com o próprio exemplo o que fazer. E só então o garoto percebeu por que o bebê estava lhe oferecendo leite. Mas Dietrich não queria beber e deixou isso claro imediatamente. Seja como for, a protagonista não queria recuar, pois tinha dedicado tanto esforço para chegar até ali. Por isso a garotinha insistiu para que o rapaz ao menos tentasse. A menina não entendia por que seu irmão se recusava a comer. Então Anisa decidiu assumir o controle e alimentar Dietrich. A heroína sorriu radiante, pensando que agora iria agradar o rapaz. A mamadeira estava quase na boca, mas ele não tinha a alegria da irmã. E então Dietrich gritou que não queria leite e empurrou a mão da menina. Anisa não conseguiu segurar a mamadeira e ela caiu. A menina não esperava, pois tinha certeza de que o irmão gostaria. O jovem percebeu que fora muito duro com a criança. Dietrich não se desculpou, só disse suavemente que não queria leite. Depois disso, a heroína virou-se, olhando para a mamadeira caída. Anisa achou que o irmão podia fingir beber o leite. Além disso, a garota suou para entrar no jardim, o que a deixou chateada. A garotinha ficou muito chateada e as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. Embora tentasse não chorar, o ressentimento era forte. De repente, Dietrich se aproximou da irmã e a puxou para perto. Então o rapaz notou que Anisa estava chorando, embora ela tentasse esconder. O rapaz se surpreendeu com a chateação da menina por tão pouco. Mas a pequena não podia conter suas emoções, pois estava magoada. Anisa até parou de sorrir, embora sempre tentasse fazer isso na frente do irmão. Dietrich, vendo a irmã triste, pegou a mamadeira dela, e então o jovem começou a beber o leite, na esperança de animar a criança. No final, o rapaz conseguiu beber tudo, deixando a mamadeira vazia. Quando terminou, Dietrich perguntou à irmã se ela estava satisfeita agora. A menina, não esperando tal atitude do irmão, congelou de surpresa. Então, o rapaz permaneceu segurando a mamadeira, aguardando que a pegassem.
Então a garotinha voltou a si e estendeu as mãos em resposta para pegar de volta a sua coisa. A menina ficou muito feliz por ter conseguido alimentar um pouco seu irmão, e isso se tornou uma tradição, pois a heroína passou a levar leite para Dietrich constantemente. Assim, um mês se passou, e nesse tempo, o rapaz não recusou a comida. Contudo, nesse tempo, só Anisa ia ao irmão, que nunca a visitava. E hoje Lancel deixou biscoitos para a garotinha, que correu para pegá-los. Contudo, o doce estava muito elevado e de difícil alcance. Por fim, a menina pegou o biscoito, mas ele caiu e se desfez. Mas a heroína não ficou chateada com isso e simplesmente juntou tudo de volta rapidinho. Assim que tudo estava pronto, a garotinha limpou as mãos e se preparou para ir até seu irmão. Anisa abriu a porta em silêncio, espiando para que ninguém a visse. Para a criança, andar ainda era difícil, então engatinhava. Mas então, outra criança que ela não tinha notado antes impediu a heroína. Infelizmente, não era Dietrich, mas seu futuro e fiel assistente. A garota ficou surpresa de ver Ulrich no Palácio Dália, pois ele não deveria estar lá. Acontece que o rapaz sabia que Anisa era irmã de Dietrich. Enquanto isso, o menino observava a menina, querendo saber aonde ela ia com aquela bagagem. Então a heroína começou a gritar, e uma aura vermelha surgiu em Ulrich. Desta forma, Anisa precisou manter a calma para não enfurecer o rapaz. Depois disso, o jovem decidiu fazer da garotinha uma refém, com o intuito de ameaçar Dietrich. A heroína pensou que este não era o melhor plano de Ulrich, pois seu irmão não ligava. Anisa relaxou, deixando o menino carregá-la. O rapaz, ao notar isso, ficou surpreso que a pequena criança não tinha medo dele. Em resposta, a garotinha simplesmente sorriu, mostrando que não sentia medo. Ulrich achou estranha a garota que havia capturado. Anisa, então, decidiu oferecer ao jovem alguns biscoitos que ela ainda carregava consigo. A heroína sabia que ela e ele estariam em breve no mesmo time, então queria se dar bem. Embora Ulrich estivesse surpreso com um presente tão inesperado, ele ainda assim o aceitou. Na mesma hora, a aura do rapaz mudou para uma amigável, pois ele ficou muito feliz com o agrado. Nesse momento, Anisa observava atentamente o comportamento de seu sequestrador, mas de repente o menino parou, pensando em algo. E então, Ulrich cuspiu o biscoito que eu tinha deixado tão feliz antes. A heroína ficou bastante irritada com o rapaz, pois ele tratou mal a escassa comida. O garoto achou que o agrado que recebeu estava envenenado. O garoto pensou que ninguém o trataria bem assim, então os biscoitos deveriam ter algo errado. E então, para demonstrar sua inocência, a garotinha começou a procurar biscoitos. Depois, Anisa mesma deu uma mordida no doce, atestando que não havia veneno. Mas nem isso tranquilizou Ulrich, pois ele cogitou que a própria garotinha comia biscoitos envenenados. O menino começou a pedir para a garota cuspir o veneno o mais rápido possível. Porém, a heroína calmamente engoliu o biscoito, pois sabia que ele estava bem. Vendo isso, Ulrich começou a dizer que algo aconteceria com Anisa, pois ela comeu veneno. Então o jovem concluiu que era tudo um plano de Dietrich para envenenar ele e a irmã. Depois disso, o rapaz decidiu salvar a bebê, virando-a de cabeça para baixo. Mas então Ulrich parou, porque de repente a mão de alguém o agarrou pelo ombro. Era Dietrich, que queria saber o que seu amigo estava a fazer. Por medo, o jovem finalmente deixou a criança descer ao chão. Anisa ficou feliz, pois não era agradável ficar de cabeça para baixo. Ulrich então disse ao rapaz que chegou que sua irmã engoliu veneno. Ao ouvir, Dietrich concluiu que seu amigo envenenara a garota. A heroína então viu uma aura bem negra surgir ao redor de seu irmão. Então Ulrich gritou que não era covarde de atacar crianças, mas Dietrich não entendeu o porquê dele ter envenenado a irmã. O rapaz tentou provar que Anisa se envenenou e ele não tinha culpa. No entanto, o rapaz que chegou não ia acreditar em quem parecia ter machucado sua irmã. Ulrich insistiu que toda a culpa era de seu amigo, o qual envenenou os biscoitos. Isso fez Dietrich rir, pois não pôs veneno na bebida do amigo. Anisa sabia que a situação estava ficando tensa e decidiu fugir. Enquanto isso, Ulrich pensava no fato de que o rapaz, afinal, não havia adicionado veneno à guloseima. O rapaz se perguntou por que a menina o tratara bem, se não era um plano. Os garotos, então, impediram a garotinha de fugir. Então, Anisa só pôde sorrir amável. E só depois disso, Ulrich percebeu que a menina tinha apenas lhe dado o doce.
Os biscoitos não foram envenenados por ninguém, mas o jovem só percebeu isso agora. Nesta casa, todos eram concorrentes, então ninguém acreditava em boas ações. Urique então ficou curioso por Anisa ter lhe dado biscoitos. Porém, a heroína não podia revelar que só queria ser amiga do futuro subordinado de seu irmão. Além disso, mesmo que a garotinha tentasse explicar tudo, ninguém a entenderia. E como palavras não ajudariam, a menina decidiu agir. Anisa se levantou e caminhou em direção ao jovem, estendendo os braços. E assim que a heroína alcançou Urique, ela o abraçou forte. Embora o jovem não tenha afastado a garotinha, ele estremeceu com a atitude dela. Anisa notou uma aura verde se formar ao redor do rapaz. De início, a menina não compreendeu o significado dessa cor, pois a via pela primeira vez. Ao mesmo tempo, Urique começou a se desculpar com a garotinha que ele acusou sem motivo. O garoto nem podia crer que alguém lhe daria biscoitos de graça. E então Anisa percebeu que havia uma aura de gratidão pairando ao redor do jovem. O rapaz continuou pedindo perdão à menina, explicando seu comportamento, dizendo que simplesmente entendeu tudo errado. Urique sabia que não havia muitos biscoitos, pois o palácio onde o irmão e a irmã viviam era pobre. Então, o jovem sentiu pena por ter cuspido a comida que já era pouca. Então, ela acenou, mostrando não estar brava. Graças a essa situação, a heroína pôde conhecer a personalidade do futuro assistente de seu irmão. Mas Dietrich então interveio, questionando o que Urique fazia naquele palácio. Em seguida, ele pegou a irmã do convidado e a colocou a uma certa distância dele. O garoto viera para desafiar Dietrich de novo, num jogo que ele não conseguiu vencer da última vez. Então, o futuro vilão lembrou ao convidado que da última vez ele foi enterrado. Dietrich tinha certeza absoluta de que desta vez nada mudaria. Por isso, o jovem se surpreendeu com a decisão de Urique de se envolver novamente. Porém, o convidado decidiu que não foi derrota, mas um empate. Então, o rapaz novamente desafiou Dietrich sem medo das consequências. Mas o futuro vilão não via por que desperdiçar seu poder com fracotes. Mas Urique ainda insistia para que Dietrich lutasse. E por mais que o jovem tentasse atingir o amigo, ele sempre conseguia se esquivar. Dietrich tropeçou no convidado, que não teve tempo de reagir. No fim, Urique caiu sem conseguir se manter em pé, enquanto o adversário o observava. Então, o futuro vilão expulsou o jovem, chamando-o de Euclide. E isso irritou imenso o convidado, que imediatamente começou a provar que era um Lagrange. Porém, Dietrich não daria ouvidos, pois não se importava. O crucial é que Urique não tocasse na sua irmã e ele agiria com calma. Mas o convidado não ia se acalmar, porque não gostava de ser menosprezado. O jovem quis atacar Dietrich, mas não conseguiu por causa da sombra que apareceu sob seus pés. A névoa negra era tangível, capturou o garoto e o ergueu do chão. Tudo isso era o poder de Dietrich, que nem se esforçou muito para usar sua magia das sombras. Anisa observava tudo, e a cada dia ficava mais e mais impressionada com a força de seu irmão. Ainda criança, o futuro vilão já possuía uma magia assustadora. Dietrich era tão poderoso que erguia pessoas facilmente. Enquanto Urique estava pendurado, a garota pensava por que ele e o irmão se davam tão mal. Afinal, a heroína lembrava claramente que os garotos tinham um bom relacionamento no romance, o que contradizia totalmente o fato de que agora os conhecidos pareciam querer se matar. Então, a pequena decidiu tomar as rédeas da situação e acalmar o irmão mais velho. A menina entendeu que Urique não podia morrer, pois no futuro ele seria um fiel assistente. Anisa então fez o possível para chamar a atenção de Dietrich. No fim, a heroína conseguiu fazer seu irmão soltar o rival, e a sombra que o jovem tinha invocado começou a desaparecer gradualmente. Antes, Urique disse a um conhecido que a mãe dele era uma escrava, zombando-o. Dietrich então revelou que a mãe de Urique era uma escrava, exigindo que ele fosse mais respeitoso ou enfrentaria sérios problemas. Anisa, vendo-o, pensou que ele ia chorar, mas ele se segurou. Então a garotinha se virou para o irmão, contudo, ele já se distanciava dela. Aí a heroína esqueceu de Urique e correu para alcançar Dietrich, que não ia esperá-la. Contudo, por mais que Anisa tentasse, alcançar o jovem foi muito difícil. A menina compreendeu que ele andava rápido, por isso não o alcançaria.
Então a heroína decidiu que a melhor saída seria chamar o irmão. Contudo, como de costume, a criança apenas conseguiu proferir algo ininteligível. Com isso, a menina resignada ficou chateada, sem poder fazer nada. Por mais que fosse difícil crer, a menina atraiu a atenção do irmão. Só agora a heroína sentiu que precisava trocar a fralda. Por causa disso, Anisa até esqueceu seu plano, pois começou a se sentir muito envergonhada. Dietrich, de início, não entendeu a súbita mudança no comportamento da irmã. Enquanto isso, a garota torcia para que o irmão nada notasse e a soltasse. Mas nem tudo ocorreu como planejado, pois o rapaz notou que Anisa precisava de uma troca de fralda. Dietrich resolveu fazer isso. Anisa, no entanto, pôs-se a protestar. Embora a menina fosse contra, na verdade ela não tinha escolha. E então o jovem notou que a garotinha tinha algo amarrado em seu ombro. Dietrich logo imaginou que a irmã trazia leite para ele novamente. Mas a menina, ofendida, negou com a cabeça. No entanto, o jovem não acreditou, porque não havia outras opções para o que Anisa queria fazer. Dietrich então lembrou que Ulrich ganhara biscoitos da irmã. O garoto também queria uma guloseima, então perguntou à irmã. Então a heroína buscou os biscoitos onde os escondera. Mas no fim das contas, a garotinha só tinha migalhas dos doces, então ficou claro que Dietrich não ganharia uma guloseima dessa vez. Anisa presumiu que os biscoitos caíram enquanto Ulrich a segurava de ponta cabeça. Mas nem tudo se perdeu, pois ela ainda tinha leite. Então, a heroína balançou a garrafa, tentando enganá-lo. Mas, agitando o leite com força, a mamadeira escapou de suas mãos. Naquele instante, a garrafa abriu e seu conteúdo derramou. A Anisa não conseguiu fazer nada, pois tudo foi muito rápido. Para azar da heroína, a garrafa voou direto no irmão, derramando água. Depois disso, a menina imediatamente começou a pensar em como poderia sair daquela situação. Contudo, nada se podia remediar, e o fim era iminente. Então, a pequena já estava pronta para o castigo por seu erro. Anisa não entendia o futuro, o que a assustava ainda mais. Mas, contra as expectativas, Dietrich nada fez para ferir a irmã. Contrário ao esperado, o jovem limpou o leite derramado em silêncio. A garotinha observava o irmão, esperando o que aconteceria em seguida. E o rapaz disse que nesses momentos, o culpado deve se desculpar. Isso deu à heroína a esperança de que o futuro vilão não a machucaria. O menino, por sua vez, esperou o pedido de desculpas, mas percebeu que era inútil. Mas mesmo assim, Dietrich não se irritou, pois percebeu que a irmã não o fez de propósito. Então, o jovem não se ofendeu com Anisa, o que a deixou muito feliz, pois esperava o pior. E o futuro vilão notou que Ulrich, por algum motivo, ainda estava no castelo. Em seguida, o convidado ofendido disse que já ia embora. A heroína admirava a forma como os garotos se tratavam, sabendo o futuro. E o jovem, após ouvir o comentário dirigido a ele, começou a fugir do castelo. Anisa estava feliz que nada grave aconteceu. Ulrich era muito valioso, pois seria o braço direito de Dietrich no futuro. Então, a garota impediu algo de acontecer ao assistente do irmão. Depois disso, a garotinha começou a pensar que Dietrich não era o que ela esperava. Assim, muitos dias se passaram no Castelo Lagrange. Anisa cresceu rapidamente e, em pouco tempo, já se movia sozinha. Embora a menina não soubesse exatamente sua idade, ela já celebrava sua segunda primavera com os Lagrange. Quando queria comer, a menina pedia ao servo. O homem entregou o leite, mas ela pensou que não era mais seu alimento. Mas Lancel não se importou, então apenas foi dormir tranquilamente sem pensar em nada. Por isso, a criança ainda teve que beber o leite, mesmo não saciando a fome. Depois disso, Anisa tentou acordar o servo, mas não conseguiu. Então, a menina foi à cozinha sozinha. Ao chegar, a heroína logo olhou em volta, verificando a ausência de pessoas. A garota garantiu que tudo estava limpo e sentiu um delicioso aroma. Acontece que era o cheiro dos chocolates que Lancel havia escondido para si mesmo. A heroína sentiu fome e decidiu que precisava comer algo. Anisa então comeu o chocolate, torcendo para não ser pega. Contudo, as esperanças da garota não se concretizaram, pois ouviu um rangido. Naquele instante, uma empregada entrou na cozinha e logo notou a criança.
A empregada ficou furiosa com o que viu. Então Janine logo correu para Anisa a fim de a deter. Então ficou claro que aqueles doces pertenciam à empregada. A heroína então percebeu seu erro ao pensar que o chocolate era de Lancel. A mulher, por sua vez, começou a arrancar o doce das mãos da bebê. A empregada gritou que não se come a comida alheia, mas Anisa negou ter comido. Janine percebeu a mentira da garota, então pediu a verdade e o pote. No fim, a empregada arrancou o chocolate da criança, mas sem muito cuidado. Assim, os chocolates caíram no chão e ninguém conseguiu pegá-los. Todos os doces caídos já estavam estragados, o que aborreceu a mulher. Contudo, a heroína não se considerava culpada, pois entendia ser apenas uma criança com fome. Anisa estava com fome, servos deveriam tê-la alimentado. Então, a bebê esticou a mão para o chocolate, querendo um pouco de comida. Janine viu e bateu na mão da criança, sem querer partilhar o doce. O golpe foi tão forte que Anisa começou a chorar. A empregada estava chocada com a falta de modos de Anisa, mas a menina estava tão triste que já não se importava. A mulher não compreendia por que a ladra também chorava. Janine notou que o comportamento de Anisa a irritava bastante. A empregada acreditava que a menina deveria ser punida por seu erro, mesmo sem levar em conta que havia um motivo para isso. Então a heroína tentou explicar para a mulher que ela só queria comer. A empregada enfatizou que não se importava, então reclamar era inútil. Mas a garotinha não queria deixar a chance de comer passar tão fácil, então agarrou o vestido de Janine. E quando a empregada parou, Anisa repetiu que tinha fome. A heroína esperava que a mulher sentisse pena e lhe desse um chocolate. A menina não falava perfeitamente e não pronunciava algumas palavras, mas ainda era possível compreender. A empregada ouviu as queixas de Anisa, mas afirmou não se importar. Janine sugeriu que a garotinha fosse como o irmão e comesse animais selvagens na floresta. A empregada saiu, deixando a criança faminta e sem comida. Então a heroína tentou se acalmar e decidiu colher frutas no jardim. A garota esperava que nessa época algo comestível crescesse. Porém, após andar pelo jardim, Anisa notou que sua esperança foi em vão. Embora fosse primavera, nenhuma flor nem fruta tinha desabrochado. Mais uma vez, a heroína chocou-se com as terríveis condições para as crianças. A garotinha, andando no jardim, avistou o irmão mais velho. Anisa, radiante, logo chamou Dietrich para que ele também a visse. A garota sentou-se ao lado do rapaz, dizendo o quanto sentia sua falta. A heroína notou que o garoto, embora pouco, havia engordado. Mas a atenção da garotinha mudou para a carne que Dietrich fritava. Anisa estava com tanta fome que não conseguia tirar os olhos da comida. O rapaz percebeu na hora que sua irmã babava pela sua caça. E então a heroína finalmente conseguiu se recompor para não irritar seu irmão. Mas já era tarde demais porque Dietrich já tinha percebido o que estava acontecendo. O garoto sentiu pena de Anisa, então ofereceu a ela o que tinha preparado para comer. De início, a menina surpreendeu-se, não esperando isso do futuro vilão. E assim que a heroína recobrou o juízo, ela começou a dizer para o irmão comer. Então Dietrich não argumentou com a menina e fez o que ela pediu. O rapaz comeu calmamente enquanto Anisa olhava a comida faminta. O garoto não se preocupou com a irmã, que recusou a comida. Então, a heroína só podia culpar-se por não aceitar a carne oferecida. A menina ficou chateada por ter perdido a oportunidade de comer, por culpa sua. Nesse ponto, toda a comida que ele tinha feito já acabara. Depois, Dietrich notou um hematoma na bochecha da irmã. Então a menina admitiu que a empregada a beliscou, mas sem dizer o porquê. Mesmo com o rapaz comendo tudo, Anisa não conseguiu se chatear com ele. O jovem, por sua vez, interessou-se em saber por que Janine feriu a criança. Então a menina admitiu ter comido o doce da empregada. Então a garota disse que por culpa dela, várias barras de chocolate se espalharam. Após ouvir a irmã, Dietrich se levantou e partiu, sem dizer palavra. Anisa logo seguiu o rapaz, questionando seu destino no caminho. Mas o futuro vilão disse que iria do jardim para o palácio. O jovem pensou que o cabelo da criança parecia algodão doce. A heroína expressou o desejo de ir com seu irmão. Contudo, o garoto pediu que a menina ficasse no jardim e não saísse.
Dietrich prometeu voltar logo, pedindo à irmã que o esperasse. Anisa obedeceu ao rapaz, então ele pôde ir calmamente para o palácio sozinho. O jovem foi direto até a empregada, e uma aura sombria o cercou. Todo esse tempo, o rapaz pensava ser impossível matar servos. Mas isso não impediu Dietrich de forçar a entrada no quarto de Janine. A mulher, ao ver o feito de seu tutelado, começou a gritar. No entanto, o jovem, já incontrolável, usou magia para segurar a empregada pelo pescoço. Dietrich nunca se importou que os servos enchessem os bolsos com o dinheiro dos Lagrange. O garoto não ligava que Janine o desprezava. Mas o fato dos servos deixarem a irmã do jovem com fome o enraiveceu muito. Embora Dietrich a achasse irritante, não queria que morresse de fome. Enquanto isso, a garota esperava o irmão sentada no jardim. Então a noite chegou e o jovem não apareceu, mesmo prometendo. No final, a heroína não aguentava mais e decidiu que não tinha mais forças para esperar. A essa altura, Anisa já sentia muito frio e sua fome havia se intensificado ainda mais. A garota, irritada com o irmão, foi para o castelo para se aquecer. A seguir, uma surpresa em forma de comida esperava pela pequena em casa. A heroína ficou muito feliz por finalmente poder comer algo além de leite. A garotinha agradeceu a Lancel, pois não sentia mais fome. Ao comer o pão, Anisa entendeu a gratidão de Eurich pelo biscoito. A garota também ficou feliz por poder levar mais comida ao irmão. No dia seguinte, a heroína foi a Dietrich. Contudo, desta vez, o jovem, sem aviso, disse que não queria beber leite. Anisa se aborreceu, o menino faminto era difícil de agradar. Mas a garotinha não desanimou, pois ela também tinha biscoitos em estoque. Então, se Dietrich não quisesse leite, que comesse ao menos doces. O garoto lobo ficou bastante curioso sobre a origem dos biscoitos que a irmã tinha. Anisa orgulhosamente admitiu ter roubado a guloseima para o jovem. Naturalmente, Dietrich se surpreendeu um pouco com a atitude da criança. Mas a garotinha brilhou ainda mais depois de confessar seu crime. Depois, o garoto disse que pegaria o leite e deixaria o restante para sua irmã. Anisa mal teve tempo de falar. A garrafa se esvaziou rapidamente. A heroína ficou feliz por finalmente agradar Dietrich. E então a menina se lembrou que seu irmão estava destinado a se tornar um vilão. Ela esperava que suas boas ações a ajudassem a evitar a ira dele no futuro. Anisa queria crer que, mesmo como vilão, Dietrich trataria bem a irmã. Senão, os esforços de Anisa seriam em vão. Com o leite no fim, a pequena voltou para casa. No entanto, a menina não conseguiu sair porque seu irmão a chamou, pedindo que parasse. Anisa nunca tinha visto tal comportamento, ficando surpresa com o jovem. Dietrich chamou a irmã mais nova para vir. Então a garota, sem hesitar, correu curiosa para o jovem. A garota ficou irritada por ele não a ter chamado pelo nome. Mas Dietrich rapidamente distraiu a heroína desses pensamentos, estendendo algo para ela em sua mão. Acontece que era uma cereja que o jovem queria dar para Anisa. Mas o garoto não sabia se a irmã já podia comer. Então a menina acalmou seu irmão, dizendo que as frutinhas não a fariam mal. A garota pegou a cereja e agradeceu a Dietrich. A heroína ficou muito feliz, pois havia esperança de ter feito amizade com o futuro vilão. Depois disso, Anisa comeu a fruta e gostou muito, pois era raro poder provar algo assim. O jovem observou atentamente o comportamento da irmã e Dietrich concluiu que a menina parecia uma galinha. Ademais, o rapaz estava interessado em saber se Anisa queria mais frutinhas. Ao que a garotinha respondeu que não se importaria de comer mais algumas cerejas. Ao ouvir isso, o jovem deu à irmã todas as frutinhas que escondera. A menina achou que as cerejas eram a melhor coisa que ela já tinha comido na vida. A heroína ficou tão feliz que até começou a chorar, o que seu irmão notou imediatamente. Anisa teve que explicar que não chorava, mas estava muito feliz. Antes disso, a bebê só comia pão e leite, então o sabor doce e azedo a encantou. A menina ficou muito grata ao irmão por compartilhar as frutas com ela. Dietrich perguntou à irmã se todas as crianças eram assim. A heroína sabia que seria difícil achar criança tão obediente quanto ela. Anisa não respondeu, pois o irmão disse que todas as outras crianças, exceto ela, morreram. E assim, o rapaz não sabia se o comportamento da irmã era normal. A garota decidiu fingir que nada tinha ouvido e, em seguida, tentou subir na cama.
Mas a garota não conseguiu e apenas escorregou para o chão. A criança não sentava bem, a cama era muito alta. Dietrich apenas observou, então decidiu ajudar a irmã. O rapaz pegou a menina e a sentou cuidadosamente ao seu lado. Tudo aconteceu tão rápido que Anisa nem compreendeu de imediato. Cada ação de Dietrich dava à heroína esperança de bom tratamento. Depois disso, a garotinha sentou-se por conta própria mais perto do irmão. A garota entendeu que suas chances de sobrevivência aumentaram agora. Contudo, Anisa notou o afastamento do irmão em seguida. Mas a heroína não recuou, se aproximando de Dietrich. O garoto disse que era hora da irmã partir. Em vez disso, Anisa se agarrou ainda mais firmemente ao jovem, expressando sua imensa gratidão a ele. A menina achou surpreendente que o futuro vilão tivesse guardado as cerejas para dar a ela. Estranho, uma criança má fazendo boas ações. Enquanto isso, o rapaz tentava repelir Anissa, mas ela não saía. A garotinha tentou ser o mais doce possível para derreter o coração do futuro vilão. Então Dietrich perguntou à irmã se ela queria mais cerejas, já que as apreciava tanto. Ao que a menina, como esperado, respondeu que sim, porque as frutinhas eram realmente muito saborosas. Acontece que o garoto ainda tinha algumas cerejas que ele deu para Anisa. O rapaz admitiu ter pego as frutinhas de outro palácio, torcendo para que não fossem veneno. Essas palavras assustaram a menina, pois as cerejas poderiam estar envenenadas. Além disso, a heroína irritou-se com o fato de Dietrich, mesmo sem ter certeza sobre as frutinhas, as ter dado à sua irmã. Embora Anisa se calasse, mentalmente repreendia o irmão com severidade. Os herdeiros podiam se matar sem problema algum, já que na casa só era proibido matar os servos. Então era possível que alguém tivesse envenenado as frutas? Por isso, a heroína começou a esperar pelo momento em que algo aconteceria com ela. E enquanto a garotinha chorava de medo, o menino começou a rir disso. Em seguida, o jovem tranquilizou sua irmã, afirmando que estava tudo bem, pois todos os candidatos sabiam que Dietrich não temia nenhum veneno. E então, a heroína lembrou que, de fato, seu irmão era resistente a veneno. O motivo era que Camila envenenava seu filho todos os dias. Era uma tradição de família estranha, que nauseava só de ler. Mas uma voz vinda da porta dispersou todos os pensamentos da garotinha. Anisa viu Marilyn, a nova empregada, no lugar de Janine. Anisa gostava muito da moça recém-chegada, então correu logo até ela. Marilyn era gentil e amável. A criança a adorava. A empregada logo elogiou a menina, dizendo que era linda e doce. Dietrich assistia a tudo calado de sua cama. E enquanto a empregada conversava com Anisa, o rapaz as observava. A garota sentiu um olhar frio e se virou para ter certeza. Mas, assim que a garota olhou para o irmão, ele desviou o olhar. A heroína achou ter apenas imaginado, pois a aura do garoto permanecia a mesma. Nesse momento, Marilyn falava que levaria Anisa ao quarto dela. A menina não resistiu e sorriu para a empregada. A nova empregada foi a primeira adulta com quem a heroína criou laços, então Anisa ficou feliz que Marilyn substituiu Janine, que sumiu. Antes de sair, a garotinha se despediu do irmão. Contudo, ele nem sequer olhou para ela. Embora a menina continuasse sorrindo, ela estava pensando que Dietrich era mal educado. Tanto Marilyn quanto Anisa tentaram falar com o rapaz, mas foi em vão. Então as visitas saíram do quarto sem ouvir nada dele. Então a heroína se convenceu que Marilyn era a única pessoa amigável naquela mansão. Alguns dias depois, enquanto o rapaz caminhava no jardim, ele de repente ouviu a voz de sua irmã. A garota correu até Dietrich, querendo dar-lhe uma notícia importante. Mas em vez de ouvir Anisa, seu irmão começou a tentar corrigir a pronúncia dela. A garota era nova demais para pronunciar as palavras, então não conseguia. Embora Dietrich quisesse que sua irmã pronunciasse seu nome corretamente, isso não seria possível tão cedo. Anisa então desistiu de falar, pois necessitava saber de algo. Acontece que a garotinha não via Marilyn há muito tempo, e isso a chateava. A heroína esperava que o irmão soubesse onde a empregada sumiu. A garota sentia falta da empregada, com quem se divertia muito. Marilyn lia histórias e brincava de boneca com a menina, algo único. Além disso, a empregada contava muitas histórias úteis para Anisa sobre este mundo.
Acontece que Marilyn tinha sido enviada temporariamente para um outro palácio. A garotinha ficou muito chateada com a notícia, parecendo desanimada. O rapaz nem sabia quando a empregada voltaria, e isso a deixou ainda mais triste. Vendo a mudança de humor de Anisa, Dietrich a pediu para não chorar e depois se interessou por que ela gostava tanto de Marilyn. A heroína disse que a empregada passava bastante tempo com ela. Pelo que ouviu, Dietrich achou que a bebê precisava de mais brinquedos. E então o rapaz acenou com a mão e um enorme círculo roxo apareceu no chão. A garota logo percebeu que seu irmão estava a invocar alguém. Quando o vento e o barulho cessaram, a heroína viu quem os visitava. Era uma criatura enorme e logo se curvou a Dietrich. Então a heroína notou que era o rei demônio Baal, que surgia no romance. O monstro logo indagou o jovem o motivo exato de sua invocação. O garoto então disse ao demônio para brincar com sua irmã entediada. Anisa ficou horrorizada ao ouvir aquilo, pois realmente não queria passar tempo com o monstro. Ademais, a aura de Baal exalava um cheiro fétido de morte, que também não era nada agradável. Mas por mais que a garota dissesse não estar entediada, ninguém a escutava. O monstro se aproximou da garotinha, assustando-a ainda mais. O rei demônio então conjurou algo que parecia um brinquedo. Então a heroína não só sentiu medo, mas confusão. Baal sacudia os chocalhos tentando criar uma melodia. Anisa, embora relutasse, passou a gostar da performance do demônio. No fim, a menina não se conteve, rindo do monstro, agradando a Dietrich. A diversão, porém, cessou quando a heroína soube que Marilyn fora demitida. Isso chateou Anisa imensamente, e ela quis saber mais sobre o ocorrido. Porém, Lancel, o único com informações, nada disse. A garotinha não suportou e o insultou, chamando-o de estúpido. A garota ficou muito mal por terem despedido quem a tratava bem. Após o insulto, o homem admitiu ter esquecido de pedir a comida. Assim, Anisa passaria fome hoje, não havendo outro jeito. A garotinha, acostumada ao pão, chocou-se com tais palavras. A garota não podia agir sozinha, então foi ver o irmão. Ao sair, a heroína se perguntou por que Lancel não foi demitido. Marilyn a tratava bem, mas no fim, o que a matava de fome foi deixado. Ao quarto de Dietrich, a menina bateu na porta. Ninguém deixou Anisa entrar, então ela decidiu ir sozinha. Ao entrar no quarto, a heroína sentiu um frio terrível. E tudo porque Dietrich, por alguma razão, abriu as janelas. A menina não entendeu, pois não havia carvão ou lenha na mansão para se aquecer. De início, a menina pensou que o irmão havia saído, mas ouviu sons. Anisa correu ao quarto do jovem, esperando encontrá-lo. A heroína tinha razão. Dietrich realmente estava de cama. A garota logo percebeu que seu irmão estava mal, então o cobriu com um cobertor. Só depois disso, o jovem notou que uma visita havia entrado em seu quarto e imediatamente mandou Anisa se afastar dele. Dietrich não entendeu por que o cobriram com um cobertor, já que estava com calor. Mas nada deteria a heroína, pois ela queria ajudar o irmão. Depois, o jovem admitiu uma forte dor de cabeça e pediu para não ser incomodado. Anisa foi atrás de remédio, mas achou água para lavar. Feliz com o achado, a menina pegou o pano. Mesmo que a garotinha não conseguisse torcer bem o pano, ela o colocou no colo do irmão. A heroína sabia que isso faria Dietrich se sentir melhor. Contudo, o jovem mesmo não se agradou dessas ações, de modo que retirou o pano de imediato, e o garoto arremessou o lenço tão longe quanto sua força permitiu. Anisa não se chateou, recolocando o tecido molhado na hora. Embora Dietrich indignado, Anisa sabia que sua ajuda o beneficiaria. Sem remédios, ela simplesmente se deitou ao lado de seu irmão para cuidar dele. Estava frio, então a heroína queria aquecer o irmão assim. Anisa também o aconselhou a se abraçar para se aquecer mais. No fim, o rapaz não aguentava mais e pulou da cama, mesmo se sentindo mal. Oi pessoal, tudo bem? Estamos com a nossa lojinha de afiliados da Shopee e Mercado Livre, temos vários produtos, como moletons, blusas, shorts e até decoração de Natal. Muito obrigado pessoal e fiquem com Deus.